Olá pessoal do nono ano, vamos hoje para a nossa aula de ligações químicas. Então, sua definição é: ligações químicas são conjunções estabelecidas entre átomos para formarem moléculas. Então, lembrando da nossa aula de moléculas, a gente viu que um átomo se liga ao outro para ficar estável na natureza e desta forma formam as moléculas. Então, bora lá, pessoal. Temos aí 4 imagens bem coloridinhas e bem bonitinhas para que vocês possam entender como nós vamos explicar e definir, separar um elemento do outro, uma razão da outra. Na nossa primeira imagem é o átomo, né? Temos a estrutura dele, que são os prótons com sinal de mais indicando carga positiva, os elétrons com sinal de menos lá na cor vermelha, indicando carga elétrica negativa, e os nêutrons em amarelo, indicando carga neutra, ou seja, é neutro, né? O próprio nome não vai nos ajudar a associar. Se a gente pensar na representação, contando as bolinhas, nós vamos ver que o mesmo número de prótons é o mesmo número, a mesma quantidade de elétrons, ou seja, a carga positiva e carga negativa são iguais. Então, podemos dizer que essa representação é uma representação de um átomo neutro. Logo abaixo, temos os nomes e os símbolos químicos, também o seu número atômico, a sua massa atômica, que indica número atômico, indica a quantidade de prótons, que num átomo neutro é igual à quantidade de elétrons, e a sua massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. Na lateral, onde temos as moléculas, temos elas bem coloridinhas para que vocês possam entender a representação em como eles vão se ligar, um átomo ligando ao outro, formando essas moléculas. Então, aí, neste caso, cada bolinha nessa representação, ela representa um átomo já pronto, com prótons, nêutrons e elétrons, e se ligando a outro para formar as moléculas. Embaixo e por último temos os íons, cátions e ânions, que são nada mais, nada menos do que átomos que ganham ou perdem elétrons. Então, a gente pode ver que a quantidade de pezinho no núcleo é diferente da quantidade de ezinho na camada. Bem, como vocês podem perceber, para a gente chegar nas nossas ligações químicas, temos um caminho a percorrer. Então, vamos ver a regra de octeto. A regra do octeto, fundamentada na chamada teoria do octeto, é uma regra química simples, bem simples, pessoal, segundo a qual os átomos tendem a combinar-se de modo a ter cada um 8 elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada, a camada mais externa, precisa ter 8 elétrons, exceto alguns casos, como o caso do hidrogênio, do hélio, lá dos gases nobres, que veremos em uma aula à parte. E nesta imagem temos um exemplo de ligação química entre dois átomos de Cl, de cloro, ou seja, eles estão compartilhando. Percebam que 2 elétrons deles, 2 eletrozinhos, estão circulados juntos. E se vocês contarem, vão perceber que temos 8 bolinhas azuis em cada lado. Temos que contar também a do outro, a que está sendo compartilhada, tá? Isso quer dizer que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Professora, mas como é que eu faço para saber quantos elétrons eles têm na camada de valência? Para isso eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Conhecer o diagrama de Linus-Pauling, que também temos uma aula à parte apenas disso, de distribuição.
Então, a distribuição eletrônica refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos em cada camada ou níveis. Por que camadas ou níveis? Porque existem bibliografias que vão falar em camadas e outras bibliografias que vão falar em níveis de energia que ficam ao redor do núcleo do átomo. Então, só lembrando, no diagrama de Linus Pauling, a distribuição, as camadas a gente olha na horizontal e a distribuição é feita na diagonal, seguindo as flechinhas da nossa ilustraçãozinha aí, ok? Então, vai aí mais um exemplo de distribuição eletrônica, né? Então, a gente tem a distribuição do iodo, que tem seu número atômico 53, ou seja, lá no seu estado neutro, o átomo do iodo, ele tem 53 prótons e 53 elétrons. Então, fazendo essa distribuição de elétrons, nós vamos chegar até as duas formas, tá bem? Feito ele como diagrama de Linus Pauling, ou fazendo ele de linha reta na horizontal, né, a gente consegue perceber e chegar até a camada 5, ok? Então, na camada 5, que seria a camada mais externa, se a gente somar, olhando lá no finalzinho, 5S e 5P, então 5S2, 5P5, 2 mais 5 igual a 7. Já sabemos que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Enfim, chegamos à nossa ligação. Então, vamos começar pela ligação iônica, né? Vamos ter um exemplo aí na imagem, tá? Que é do cloreto de magnésio, MgCl2, assim fica a fórmula dele. E a ligação iônica é aquela que há transferência definitiva de elétrons entre os átomos dos elementos químicos com a formação de íons. Lembrando lá do nosso primeiro slide, a formação de íons é quando você forma o cátio e o ânion, ok? Quando ele ganha ou quando ele perde elétron. Vamos analisar então a nossa imagenzinha bonitinha aí. Acontece uma doação de elétron do magnésio, né, para o cloro, ok? O magnésio está doando o elétron, ou seja, ele está ficando com carga positiva. E o cloro está ganhando o elétron. Nesse caso, ele está ficando com carga negativa. Temos também a nossa ligação covalente. Ligação covalente é a interação atômica entre átomos de natureza não metálica por meio do compartilhamento de elétrons. Então, lembrando lá da nossa página de abertura, onde tinha o exemplo do compartilhamento. E também aí na nossa imagem, percebam que eles estão compartilhando. Mas por que eles estão compartilhando, professora? Porque eles precisam de 8 elétrons na camada de valência para se sentirem estável na natureza. Ou seja, para eles ficarem bem legal na natureza, eles precisam de 8 elétrons. Nesse caso, eles não conseguem ficar sozinhos, eles precisam do elétron do companheiro. E aí, o outro companheiro também precisa, eles compartilham. Diferente da ligação iônica, onde na verdade eles doam ou ganham. Enfim, a nossa ligação metálica. Ligação metálica é a ligação entre metais, óbvio, né? Formam as chamadas ligas metálicas. Cátions que estão envolvidos por um mar ou nuvem de elétrons. De novo, ó, mar ou nuvem. Por quê? Porque algumas bibliografias citam como mar de elétrons e outras bibliografias como nuvem de elétrons. A ligação metálica ocorre pela atração elétrica entre os cátions, íons positivos. Lembrando, né, que se ele é positivo é porque ele perdeu elétrons. E os elétrons livres. Esta atração é muito intensa, ou seja, muito forte, o que garante o estado sólido dos metais nas condições ambiente. Exceto no caso do mercúrio, que é um metal líquido, né, gente?
A gente já conversou e vocês sabem disso. Aí do ladinho a gente tem os exemplos, né, dos íons, né, e dos elétrons formando a nuvem, deles estarem soltos, ok? Para finalizar a nossa aula, nós vamos lembrar que os opostos se atraem. Ora, já ouvimos falar muito disso. Não estamos falando de namorado, mas estamos falando de carga elétrica. Então, negativo com negativo se repele, acontece uma repulsão. Negativo com positivo, acontece uma atração. E positivo com positivo, repulsão novamente. E vai aí o meu beijinho. Até a próxima aula.